Olá, licitantes e licitadores, advogados e todo mundo que está acompanhando aqui o nosso ADVcast. Eu sou Luiz Eduardo Zanotto, advogado, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Estamos aqui nessa edição especialíssima do ADVcast, dentro do 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, um evento já tradicional no estado e que cada ano melhora. Aproveitando essa reunião de grandes pensadores de licitações e contratos do Brasil que estão aqui conosco, vamos agora debater um tema muito instigante que certamente vai mexer com aquilo que vocês têm como crenças em licitações. Vamos falar sobre extinção contratual, ou seria rescisão contratual? Bom, para isso eu vou perguntar para o meu convidado aqui, Dr. Dagmar Belotto, que é diretor jurídico do consórcio Sim Catarina, especialista em direito público e em licitações. Tudo bem, Dagmar? Tudo certinho? Tudo bem. Boa tarde. Primeiro, prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, fazer parte desse projeto. Obrigado pelo convite. E já começamos. É extinção ou é rescisão? Vamos trazer dúvidas, mais dúvidas do que certezas, né? Então, rescisão ou extinção? Extinção. Fica a dúvida no ar, né? Porque nós vamos estar num ou é processo anterior ainda, que é justamente a análise de todo o processo obrigacional, né? Opa! A ideia é a seguinte, veja bem, nosso processo, eu fui professor de Direito Civil por muito tempo, e lá, tratando a parte de direito obrigacional, a gente vê toda a questão do processo obrigacional, que nasce como obrigação, que daí vai ser extinto, que daí não sei o quê, tem o cumprimento, tarari, tarará. E que no meio de tudo isso, eu tenho alguns deveres anexos dentro desse meu processo obrigacional. E isso a gente não discute para cá. Aí aconteceu o seguinte caso, que me fez startar essa situação. Poderia acontecer uma possibilidade de inadimplemento antecipado do contrato, que daí poderia ocasionar rescisão, ou não? Na esfera civilista nós temos. Tem, inclusive, enunciado do Conselho da Justiça Federal dizendo sim, é possível inadimplemento antecipado do contrato. Exemplo, contrato de empreitada, que a construtora dá claros sinais de que ela não vai entregar a obra no prazo. Então, em direito civil, isso já está muito consolidado. Na parte de direito público, não. Nós não temos isso ainda. Nós temos grandes discussões dizendo, não, tem que trazer contraditório, tem que dar todo o prazo, tem todo um certame, vamos dizer assim, uma carreira para seguir, para chegar na extinção do contrato. Muito embora seja algo juridicamente muito defensável, ou seja, se a empresa dá sinais de que não vai concluir uma obra, por exemplo, atrasou primeiras etapas do cronograma, está pedindo pagamento antecipado daqui a pouco, né? Já sabemos que eventualmente ela já não conseguiu dar conta de outros contratos com outros órgãos. Em tese, eu teria elementos. A Lei 14.133 apresentou alguma nova luz sobre isso? Ela apresentou uma nova luz, mas é uma luz bem fraca. Bem opaca. Veja bem, lá nos idos do artigo 89, ela traz uma disposição bem legal, né, que vai ser aplicado supletivamente às normas da Teoria Geral dos Contratos e os princípios dessa parte de Teoria Geral dos Contratos, né? Então, só que seria supletivamente. E lá no rol dos princípios do artigo 5º, ele trouxe uma porrada de princípio. Ele só não trouxe um muito simplório, que é o da boa-fé objetiva. Não tem? É simplório, mas é de extrema relevância. De extrema relevância, exatamente. Só que esse princípio da boa-fé objetiva está na parte da Teoria Geral dos Contratos, lá no 422 do Código Civil. E aí fica nesse celeuma. E aí, vai aplicar supletivamente? Eu entendo que não. É esse supletivamente que não dá nesse caso. Para mim, o princípio da boa-fé objetiva, ele deve reger a obrigação pública e privada desde o começo. Tanto na fase de negociação, de contratação lá, que eu tenho todas as informações, tem que estar muito claro. Então, tem todos os princípios que vão reger isso e tem que estar claro, mas isso muito decorre. Então, aplicamos esse princípio. Aplicamos esse princípio. Na minha visão, sem delongas, inclusive. Sem nem precisar transcrevê-lo, por exemplo, no contrato. Exatamente. Então, ele vai fazer parte da nossa relação desde o embrião. Quando eu começar a descrever as minhas regras lá de impessoalidade, eu não posso criar um balaio, vamos dizer assim, para o fornecedor, que ele vai cair e não vai saber onde é que ele está caindo. Isso já parte da minha boa-fé, enquanto administração de estar descrevendo que eu vou contratar. Só que o boa-fé não é só nosso, da administração, é também do fornecedor.
E nessa questão de eu reconhecer essa obrigatoriedade ou essa incidência do princípio da boa-fé na relação público-privado, né, nessa relação de contrato administrativo, também traz para o particular essa obrigatoriedade de agir com uma boa-fé. Ele vai dar sinais, por exemplo, que ele não vai executar o objeto. Dentro desse princípio da boa-fé, vamos um pouquinho além, eu tenho que são chamados deveres anexos do contrato, que é dever de cooperação, dever de informação, todo esse arcabouço que vai levar à boa execução do contrato. Então, se esse camarada... Que muitas vezes é o que falta explicitar nos contratos administrativos, né? A gente parte do pressuposto que eles são óbvios ou inerentes a uma relação contratual, mas muitas vezes é o que falta. É o que falta, exatamente. É essa informação sutil que, por vezes, o fornecedor omite, que daí vai dar impacto lá na frente. Deixa eu trazer da onde que surgiu isso aqui, tá? Essa ideia de trazer essa teoria para dentro da administração. Enquanto consórcio, nós fazemos licitação para 293 municípios daqui de Santa Catarina. Nossas licitações são todas SRP, né, todas. A grande maioria são sistema de registro de preço. Sim, porque trabalha com a ideia de adesão, né, dos consorciados. Né? Exatamente. Teve um item que foi papel A4, bem simplório. O fornecedor ganhou e aí começou a execução do contrato. Primeiras autorizações que geraram, ele veio pedir troca de marca. Primeiras. Assim, sem gerar muito acúmulo. E foi negado, porque era um item pré-qualificado, as pré-qualificações não foram, outras que ele sugeriu não foram aprovadas, ficou a marca em si da licitação. Uhum. E gerou mais uma, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e venceu a primeira autorização de fornecimento, ele não entregou, ele continuou pedindo troca de marca, e venceu a segunda, terceira, quarta, quinta. E ele não pediu cancelamento do item. E ele não pediu cancelamento do item. E aí nós olhamos assim, o que a gente vai fazer? Já estão com 250 pedidos em aberto e a gente não tem uma ação para tomar, porque ele não está inadimplente, porque ele está dentro do prazo para cumprir aquela obrigação, mas ele está dando sinais que ele não vai entregar porque ele não tem. E o que a gente faz? Não fez. Justamente porque a gente pensou, princípio da legalidade, tem que esperar, ele vai ter que mantiveram a ata, aguardando o prazo e eventualmente multaram ele pela mora, é isso? Foi multado pela inexecução do objeto. Mas ele acabou não executando. Não, ele não entregou nada. Nada. Então, só que o problema foi, teve que esperar gerar um volume, vamos dizer assim, começou 1, 2, 3, até chegar... Para cabalmente demonstrar que a inadimplência. Exatamente. E até que ponto, essa questão é interessante, Dagmar, pelo tu colocaste aqui, até que ponto essa antecipação de uma extinção contratual, ela é de fato prudência e quando que ela vira precipitação? E esse é um grande problema. Gostaria muito de saber essa resposta também. Porque a partir do momento que eu trago esse grande poder... Todo mundo é engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Depois que o cara separou, sabia que o casamento não estava dando certo, depois que tu faz a licitação, a empresa X ganha, mas eu também teria feito aquele preço. Exato. Então, todo mundo é engenheiro de obra pronta. Depois que acontece, todo mundo sabe. Mas quais seriam realmente os sinais para entender que a gente está saindo do pêndulo da prudência e entrando no pêndulo da precipitação? Então, eu acredito que trazer muito dessa questão de consensualismo e desse dever de informação, de talvez trazer o fornecedor para perto e não querer afastar ele já de pronto, é um começo para agir de modo prudente. O consensualismo está mais explícito na 14133? Está um pouquinho mais explícito. Né? Ou é mais construção ainda? Está mais explícito, né? Tanto é que a gente busca, pela 14133, tentar manter o contrato o máximo que dá. Né? A questão da nulidade lá, eu vou rescindir o contrato com uma nulidade só se eu não tiver como salvar ele. Se for uma nulidade nulidade sanável, eu consigo salvar o meu contrato. Aqui ainda não estou nem falando de nulidade, estou tentando manter o contrato por conta da conduta do fornecedor. Então é muito prudente trazer esse canal de conversa com o fornecedor para tentar aproximar e aí ver se ele vai colaborar trazendo essa informação verdadeira. Aconteceu muito de trazer assim, olha, eu não vou conseguir. Tá, mas então por que você não pede cancelamento, filho abençoado? Seria muito mais simples, seria muito mais fácil de resolver a situação. Porém não, que ele não quer perder. Então está naquela expectativa de que vai conseguir entregar, que vai conseguir faturar, mas não pede.
né, o cancelamento. Então, a questão da prudência, de agir de modo prudente antes de se tornar uma conduta ilegal, é justamente tentar fazer essa conversa inicial, aproximar, para verificar se vai realmente cumprir alguma coisa. Se não, complica, né? Comentaste, E garantir, né? Claro, tu comentaste um assunto que ele é bem interessante, embora não seja exatamente no tema, ele acaba sendo correlato, até pela tua experiência dentro do consórcio que faz muitos registros de preço, que justamente é o cancelamento do item, né? O que eu vejo, eu entendo que a ata é algo para ser bem mais flexível, bem mais tranquilo, que tanto é que na ata se registra todo mundo, segundo o regulamento federal, justamente para dar essa flexibilidade. O cancelamento de item de uma ata pedido pelo fornecedor, ele precisa ser bem justificado, precisa de fato ter algo superveniente, ou basta mera manifestação de vontade para a administração se livrar daquele fornecedor? Então, o adequado, sempre bem motivado. Também que ele veio participar, ele tem expectativa. Tá, mas a motivação pode ser, não vou conseguir te fornecer. Não vou conseguir fornecer. E aí, você é bem motivado ou não? Por que não vai conseguir fornecer? Aí já volta a questão. Por que não vai? Por que veio com esse item? Por que ofereceu tal preço? Se não veio aqui para tumultuar, entra muito do feeling. Então, a orientação que nós temos passado para todo mundo é no seguinte sentido. Por quê? Sempre questione. Tá, não vou conseguir fornecer. Tá, mas por quê? Porque eu cotei uma marca que eu não vou conseguir, porque meu fornecedor quebrou, porque traz alguma coisa para se basear. Não vem só tumultuar o processo, né? Vou registrar com um valor extremamente baixo. E aí? E aí o pessoal lá na ponta, que deveria estar recebendo item, não vai. Deixa eu insistir nessa questão, porque eu vejo isso acontecer com certa frequência, vamos dizer assim. Raro, mas acontece com frequência. E é bom a gente começar a levantar essas hipóteses, porque é interessante a discussão. Então, vamos lá. O fornecedor, claro, grandes fornecimentos, eles geralmente são atendidos por fabricantes, né, por indústrias. Agora, fornecimentos de menor porte geralmente são por intermediários, né, por distribuidoras, enfim. E não é incomum a distribuidora negociar um preço X, né, com um fabricante e na hora H o fabricante não cumprir, der para trás, alterar e tal. Não é melhor para a administração, porque eu vejo, na minha opinião, que são duas coisas distintas. Uma coisa é o que eu faço com a minha demanda, com a minha necessidade, e outra coisa é o que eu faço com o fornecedor. Então, eu acho que a prioridade da administração sempre tem que ser qual é a minha demanda, o que eu faço com a minha demanda. Exato. Então, se o fornecedor está me dizendo que ele não vai conseguir atender, eu digo, que bom, graças a Deus. Obrigado por informar. Cancelo. E depois eu vou avaliar se eu vou te punir por isso ou não. Sim. Porque eu acho que manter o fornecedor no compromisso pune muito mais a administração do que o fornecedor. Ainda que eu possa pensar, bom, mas ele veio tumultuar, não, agora ele vai bancar. Não, mas o prejuízo é de quem no final? Sim. É da administração ou é do fornecedor? Então, até que ponto eu preciso esperar um processo sancionatório para tomar uma decisão de extinção de um contrato, cancelamento de item? Não, realmente a prioridade sempre é atender a ponta, né? Fornecedor a gente vê depois, né? Tanto que, só fazendo um adendo, o que a nova lei ela previu como objetivo é o que deve ser atendido, né? Proposta apta ao resultado mais vantajoso. Então, aquela é a nossa proposta apta ao resultado mais vantajoso, teoricamente, né? Eu vou tentar manter ela. Mas o fornecedor sinalizou que não vai ter. Tá bom, então me dá um porquê. Só me dá um porquê. Então, não vou ter porque o meu fornecedor não vai ter mais. Beleza, vida que segue, vamos tratar o item, passa para o próximo e aí seguimos. Mas esse porquê, eu não posso e não devo nunca aceitar só aquele pedido quero cancelamento. E aí? Por que eu quero cancelamento? Por que você está pedindo cancelamento? É esse questionamento que tem que ter. Por que você quer? O fornecedor não tem. Tá, não tem outro que tem, não vai ter outras parcerias, você vai encerrar a comercialização desse item? Não, por enquanto eu vou encerrar, tá tudo certo. Beleza, então tá motivado aí, teu pedido tá ok, segue o barco, vamos tratar o item, vamos passar para o próximo e assim segue. Então, na dúvida, motiva até para poder
justificar a motivação da Isso aí. própria administração pública em relação a essa extinção, esse Até a cancelamento. conduta depois que vai ter, né? Justamente para, assim, não veio aqui participar só para tumultuar. Então, é uma garantia para os dois lados. A partir do momento que o fornecedor está dizendo assim, eu quero cancelar, não me diz nada. Não diz que você veio para participar e que você não vai conseguir cumprir com aquilo que você se propôs. Ponto. Justamente nesse sentido, até, Dagmar, não seria a administração, não teria que, embora eu sei que tudo aquilo que se exige acaba refletindo no preço, não seria interessante para a administração, daqui a pouco, trabalhar muito mais com as opções de garantias, tanto contratuais como de proposta? Por que isso, às vezes, é tão difícil? De fato, afugenta muitos licitantes pedir garantias? Eu acho que há muita trava a respeito da utilização desse mecanismo ainda. Em que sentido trava? Pela administração? Para a administração? Vou trazer um exemplo nosso para fins de bens comuns. Tá. Né? Então, para bens comuns, vou exigir uma garantia do cara para entregar uma água. Tem muito fornecedor que vem que pensa assim, viu, é água, cara. Por que isso vai me exigir garantia de, sei lá, X% da minha proposta e eu vou cumprir para entregar água? Porque eu já tive histórico de fornecedores que desistiram. Que desistiram. E esse é o problema, que muitos fornecedores eles não entendem essa parte. E que estou exigindo justamente porque eu já passei por a situação, já causou um transtorno lá no município, que, por exemplo, estava esperando receber um copo d'água por um evento X e não teve. E sim, e mesmo sendo, é água, mas trouxe um impacto, né? Trouxe um impacto gigantesco. Então, tem uma certa resistência justamente do lado do fornecedor dizer assim, viu, é uma coisa comum. Mas a gente sabe que é comum, por isso que a gente está fazendo licitação, bonitinho, tal. Mas, né, tem essa pequena peculiaridade aí. E não tem um aspecto também de medo do gestor de extinguir um contrato, de, puxa vida, vão me questionar por que em tese eu estou contratando mais caro e não mantendo mais barato? Isso também não seria um receio? Ou seja, eu quero provar que a minha relação, eu preciso demonstrar muito claramente que a minha relação está ruim, sob pena de eu ser julgado que estou fazendo uma gestão temerária, ou comprando mais caro. Não tem esse aspecto psicológico também? Tem o medo de decidir, né? Quando se coloca o poder da caneta, podemos lembrar o professor Rodrigo Valgas lá com o direito administrativo do medo. A partir do momento que você tem esse dever de decidir, não vou nem falar de poder de decidir, mas sim um dever de decidir tomar uma medida, pesa muito o medo, né? De saber se você vai ser responsabilizado depois de poder pagar mais caro, do porquê que está pagando mais caro. Então essa é uma grande peculiaridade que também pesa bastante na hora de decidir. Então, enfim, né? Essa questão das nossas rescisões, inadimplementos e configuração desse inadimplemento que demanda muita análise e bem pormenorizada e casuisticamente, né? E essa extinção contratual, ela tem algum procedimento específico, algum contraditório que tem que ser observado? No nosso inadimplemento antecipado? Exato. Temos. Tanto no antecipado como no não antecipado. Como no antecipado e no não antecipado, justamente. Temos. Vou além, né? Porque se você parar para analisar, as nossas hipóteses de rescisão, de extinção do contrato lá do 137, elas são taxativas. Parte da doutrina diz que é taxativo. Apesar de ter um super trunfo lá que é o interesse público. Pois é, isso que eu digo. Muito embora ela seja genérica a ponto de quase, não digo enquadrar tudo, mas quase tudo. Mas sim, necessário ter todo esse procedimento de contraditório, de ampla defesa, para resguardo de todo mundo. Mas um procedimento de contraditório, por exemplo, de recurso de extinção contratual, é aquele prazo exíguo de 3 dias úteis apenas. Isso não tá protegendo mais, não está deixando de proteger o fornecedor de eventual decisão injusta? Fez uma boa pergunta. É o meu papel. Olha só. Fazer perguntas. Pode ser que sim. Tá? Como pode ser que não. Por quê? Qual que seria a parte da injustiça da decisão? Se ele já me deu sinais ao longo da execução contratual que ele não vai cumprir. Então, a justiça é eu saber quais são os motivos que estão levando aquele cidadão a não cumprir, seja com a obrigação principal, seja com as obrigações acessórias, o que foi contratado. Veja bem, quando nós falamos, vamos voltar um pouquinho lá na parte principiológica ainda, quando se trata dos deveres anexos do contrato, ele tem incidência imediata.
depende de qualquer previsão legal. Então, esse dever de informação, ele já está implícito na nossa relação. Se você não está me informando, se você não vai cumprir, tem que ter um motivo. Tem que estar a par disso. Então, esse prazo, talvez, por mais que seja um pouco exíguo, eu acredito que ele tutela muito mais a busca de saber o porquê que não está sendo cumprido do que se tornar uma decisão justa. Também para garantir essa possibilidade da empresa se manifestar, trazendo as razões. Meu fornecedor atrasou, então a fábrica não está produzindo, teve greve, etc, etc, etc. Então eu trago a possibilidade dele, nesse pequeno prazo, ainda conseguir se manifestar. Imaginemos uma hipótese bem interessante que me ocorreu agora. Mentira, na verdade já vi isso acontecer, inclusive. Mas o fornecedor, no prazo recursal, ele foi adiando o cumprimento de um contrato, adiando até que a administração optou pela extinção. Uhum. E no prazo recursal, o fornecedor foi lá e cumpriu a obrigação, ainda que parcialmente. Ótimo. Isso seria argumento suficiente para estancar o processo rescisório ou não? Ele só fez porque chegou numa última consequência, vamos dizer assim, e por isso ele fez e nada indica que ele vai mudar de comportamento. Já enfrentaram alguma coisa assim no Santa Catarina? Como é que vocês agiriam nessa hipótese? É raro, mas acontece muito isso daí, viu? Nossa senhora. Até parece que você estava lá todo dia acontecendo isso daí, vendo? Então, como eu disse, a intenção é item lá no município, né? A parte fornecedora a gente vê depois, realmente. O que interessa é, cumpriu? Ótimo. Vamos apurar, daí não rescisão, não cancelamento, mas sim aquela multa de mora, né? Então também é uma outra situação que a gente não pode deixar de ver ela. Cumpriu, mas o cumprimento foi defeituoso. Tudo bem, tem outras sanções para isso. Eu posso aplicar a mora, não vou cancelar porque ele cumpriu fora do prazo. Eu vou aplicar a penalidade de mora para ele, por exemplo. Pois é, mas olha só, se ele já estava sendo punido por demonstrar um comportamento desidioso na execução do contrato, e o fato dele fazer uma entrega parcial ou total dentro do prazo recursal não corrobora justamente essa conduta dele de intenção desidiosa, intenção de descumprir o contrato de maneira... Mas aí nós vamos lá para o direito penal, que eu não puno a intenção, né? Esse que é o X. Até a parte do inadimplemento antecipado ele tem que ficar muito nítido. Essa é a questão. Se a gente está partindo do pressuposto que eu posso extinguir o contrato antecipadamente, porque eu vislumbro que o fornecedor não vai atender, né? Vamos trazer isso aí, não para uma aquisição, mas daqui a pouco uma obra. Então o fornecedor vai lá, o empreiteiro vai lá e começa a executar uma obra, a administração vai lá, pune, o cara coloca 2, 3 do canteiro de obra para fazer, passar um cal lá no canto, enfim. Fazer render. Exato, fazer render. Isso seria um subterfúgio válido para estancar uma extinção, ou, na verdade, isso corroboraria a visão da administração do inadimplemento iminente? Eu acho que isso vai muito da análise casuística depois, tá? Justamente porque se o objetivo é receber o objeto e por mais que ele deu sinais que ele não vai cumprir, ele mudou esse sinal, vamos dizer assim, cortou aquele sinal, passou a executar, aquele meu sinal de claro inadimplemento, ele foi rompido. Aí eu precisaria rever se há outros sinais para daí seguir. E aí eu não passo para a parte de inadimplemento antecipado realmente. Aí eu vou apurar a conduta dele. E se nesse período o fornecedor requer um dos mecanismos consensuais de resolução de conflitos previstos na lei, eventualmente previstos no contrato, isso é possível de ser instaurado em meio a um processo de extinção? Chama para conversar. Instaura, resolve. Acredito que seja até a melhor alternativa, que a gente comentou no começo. O importante é ouvir do porquê que está chegando nesse momento. Por que ele não está dando sinais? Sumiu do mapa, viu? Mas daí agora se apareceu aqui, vamos ajustar, etc e tal. Ajusta, faz o termo de ajustamento e... E a administração pode não querer conversar? Chegou o fornecedor e diz assim, olha, eu tive uns problemas aqui, eu vou me corrigir, só que eu quero abrir um comitê de resolução de conflitos aqui para a gente
estabelecer um novo cronograma de execução, um novo cronograma de entrega, Uhum. de maneira que a administração não fique desassistida e nem seja isso. punida por desídia. Uhum. E a administração pode dizer, não, mas agora eu não quero mais. Pode exatamente isso ou não? De fato, tem que fomentar essa prática até pela boa-fé objetiva da relação. Pela boa-fé objetiva da relação, deveria ser fomentado. O que nós vemos é, às vezes, o servidor levar para o coração e dizer assim, não quero mais conversa com essa gente aí. Às vezes, tu vê isso? Às vezes, assim. Mas, não, por base em toda essa relação que tem, nós não podemos esquecer assim, a administração está hoje, né, numa posição hierarquicamente superior na relação contratual. Então, ela tem alguns privilégios. Apesar de boa parte da doutrina já questionar isso daí, por exemplo, Juliano Rai, o professor Marçal, etc. e tal, questionam essa posição, defendendo que deveria ser revista essa posição para trazer uma paridade com o contrato privado, né? Tudo bem, discussões doutrinárias à parte não é o que nos interessa agora. Tem interessa. Mas acredito que sim, justamente porque a boa-fé é um princípio de mão dupla, né? Então, se ele vem, solicita, quer trazer alternativas, soluções, o interesse público é predominante. Pois é, então, mas como ter certeza que o interesse público é a manutenção da relação? Casuisticamente. Esse, infelizmente, a gente tem que analisar caso a caso, para ver se vale ou não. Se os sinais que foram dados no passado são suficientes para dizer assim, viu, não dá, cara. O que me parece que é muito nebuloso diferenciar interesse público de interesse do órgão público, vamos dizer assim. Uhum. E me parece que é impossível fugir da subjetividade nesse tipo de escolha. Sim. Porque, querendo ou não, precisamos, né, ter em mente que uma relação contratual pode ter altos e baixos. Né? Exatamente. Então, até assim, para fins de configuração desse inadimplemento antecipado, é algo muito claro, né? Muito cristalino, que o prazo, exemplos da doutrina de direito civil tá lá no final da obra já do cronograma e não foi entregue. Então é algo que está beirando o inadimplemento já, mas não se configurou ainda, por um pequeno lapso temporal, etc. e tal. Então é muito casuístico. Claro, assim, eu não estou defendendo que pode, nem que pode ainda esse inadimplemento antecipado. É uma discussão a ser construída. Posso aplicar ele com base na principiologia? Talvez. Não posso porque vai ferir legalidade, ou porque eu vou trazer uma outra posição de superioridade para a administração que não está lá na lei. São todos pontos que devem ser analisados. É para ver. Então, por isso desse autossubjetivismo. Mas aí é que vem a questão para a gente fechar a nossa discussão. Na tua palestra, na tua fala, qual é a mensagem efetiva que tu queres passar para o público sobre a extinção contratual? Precisamos discutir. Essa é a frase. Se pudesse sintetizar a palestra de logo mais em uma frase, seria essa. Precisa ser discutido. Porque eu não posso esperar muito, né, ter uma atitude demorada da administração, etc. e tal, que vai ficar lá causando aquele prejuízo para a população que não vai receber a obra, não vai receber o item, etc. e tal, mas eu não posso agir de modo açoitado, assim, de modo a prejudicar o fornecedor. Eu tenho que trazer um check and balance para nossa relação, e aí que entra o nosso subjetivismo. E quem é que tem mais dificuldade de discutir? É a administração ou é o fornecedor? Prefiro não me manifestar, posso? Não, eu quero uma resposta, nem que seja depende. Depende, então vamos no depende. Depende porque já vi dificuldade de todos os lados, tá? Justamente porque, às vezes, falando abertamente, às vezes tem fornecedor que é ruim de lida, e às vezes tem fornecedor que é bom de lida e a administração que é ruim de lida, que é muito rigorosa, né? Que esquece que o objetivo é atender o interesse público lá na ponta. E às vezes se pega a picuinhas e esquece o objetivo principal. Então, mais uma vez, depende, né? Tem dos dois lados. Então a lei traz a ferramenta, o que dificulta é a pessoa, é isso? São as pessoas. Exato. É algo que a gente precisa ver. Beleza. Agmar, obrigado, né, por ter compartilhado conosco esses
Insights realmente é um tema que requer debates. Muitos debates. É algo, como eu disse, é algo pontual que até no direito civil, inclusive, ele não tem uma previsão expressa, tem um enunciado lá do Conselho de Justiça Federal, mas considerando essa aproximação principiológica e essa evolução, aspas, da 1433 na contratação pública, aproximando ali com mecanismos da questão privada, por exemplo, o objetivo da obtenção da proposta apta ao resultado mais vantajoso já é um deles, né? Então eu preciso realmente trazer essa discussão para, e aí? Vou aproximar, vou afastar, vou trazer o princípio inteiro, e se eu trouxer o princípio inteiro para cá, os deveres anexos eles vêm também, como faz, como não faz. Então é algo que precisa ser discutido muito ainda, que é uma parte teórico-doutrinário que ainda não foi pensado. Bacana. Obrigado, meu amigo, por ter compartilhado conosco esse momento. Obrigado, eu agradeço o convite, uma honra, satisfação estar aqui dividindo um pouquinho dessas aflições, né, do dia a dia. Quando quiser, estamos à disposição de novo. Valeu. E vocês que estão nos acompanhando aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixa seu like aqui, comentem. É fácil extinguir um contrato? Eu estou falando só de contrato administrativo, não estou nem pensando em casamento, divórcio, essas coisas. Estou falando de contrato administrativo. É fácil? É comum? Ou deixa acontecer naturalmente, como diz o poeta? Se gostaram do conteúdo, compartilhem. Se inscrevam no canal da OAB de Santa Catarina para que nós possamos cada vez mais produzir conteúdos como esse, levar informação à população, aos advogados e realmente transformar as compras públicas. Valeu, até a próxima!